Acrescenta a nós, se dá a nós, Senhor, é o que nós te rogamos, é o que nós te suplicamos, Senhor Jesus, sem o teu falar, Senhor, nós não temos como prosseguir, sem o teu falar não temos como avançar, ó Senhor Jesus, precisamos que o Senhor continue nos falando, estamos com o nosso espírito aberto, Senhor, estamos pobres do nosso espírito, então que o Senhor venha nos enriquecer, dando-nos a tua pessoa a nós, e acrescentando a nós nesta manhã, Senhor Jesus, tuas palavras são espírito e vida, supre-nos contigo mesmo, dá-nos a ti mesmo para nós, é o que nós te rogamos, aleluia! Sim, esse é o nosso rogo nessa manhã, precisamos de ti, sem ti nada podemos fazer, Senhor Jesus, as palavras são palavras de vida eterna, Senhor Jesus, por meio do seu falar, o Senhor trouxe à existência todas as coisas, e é por meio do seu falar que o Senhor sustenta toda a ordem nesse universo, Senhor, precisamos do teu falar, teu falar é a tua própria pessoa, Senhor Jesus, amamos a ti, amamos o teu nome, amamos tua palavra, amamos todos aqueles que foram gerados de ti, Senhor Jesus, te amamos, te amamos, Aleluia! Te amamos, irmãos, vamos ler mensagem número 3. Amém. Vamos ler o título da mensagem 3. Amém. Senhor Jesus. Amém. Todos nós. Amém. A revelação e edificação do corpo de Cristo em Efésios. Vamos ver novamente? A revelação e edificação do corpo de Cristo em Efésios. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Essa manhã nós vamos desfrutar dessa mensagem. Toda a mensagem vai ser sobre o livro de Efésios. Vamos ver o corpo de Cristo no livro de Efésios. Amém. Os 6 capítulos do livro de Efésios apresentam para nós o corpo universal do Senhor Jesus. Amém. O corpo de Cristo. Sim. O livro de Efésios é um livro muito importante em toda a Bíblia. O livro de Efésios, assim, é o coração do Novo Testamento no que diz respeito à igreja, no que diz respeito ao corpo de Cristo. Amém. Nós sabemos que o livro de Efésios ele foi escrito pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele escreveu no Novo Testamento 14 epístolas. E Paulo não foi alguém que andou com o Senhor Jesus. Na época em que o Senhor Jesus estava conosco aqui na terra, estava na terra com os discípulos, nós sabemos que dos 12 apóstolos que andavam com o Senhor, conhecemos Pedro. Pedro escreveu 1 Pedro, 2 Pedro. Mateus escreveu o Evangelho de Mateus. Lucas andava com o Senhor Jesus, escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos. João, que andava com o Senhor, escreveu João 1, João 2 e 3, escreveu o Apocalipse. Mas o apóstolo Paulo, de todo o Novo Testamento, ele escreveu 14 epístolas. Amém. Ele foi alguém que nasceu fora de tempo.
testemunhou, mas ele foi crucial, importante na economia de Deus. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, aleluia. 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 1, 2 e 3. Senhor Jesus. Amém. Amém. 2 Coríntios 12, versículos 2 e 3 apenas. 2 e 3. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E eis que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, as quais não é permitido ao homem falar. Essa experiência aqui, o apóstolo Paulo, ele falou, ele testemunhou, depois de 14 anos que ele teve tal experiência com o Senhor. Aqui mostra de uma maneira tão clara a mesma experiência que Pedro teve. O que Paulo teve foi um êxtase. Se no corpo ou fora do corpo, mas ele viu e ouviu coisas. Louvado seja o Senhor. Amém. E o que Paulo viu e o que Paulo ouviu, ele escreveu nas suas 14 epístolas. E hoje o que Paulo viu e o que Paulo viu está disponível para nós. Louvado seja o Senhor. Amém. Hoje nós estamos lendo, estamos vendo, estamos conhecendo todo o plano de Deus, tudo que Deus planejou, Ele abriu para nós, o seu povo, o seu corpo. Amém. Senhor Jesus. Amém. Lá no livro de Gálatas, Paulo conta essa experiência de uma maneira mais detalhada. Em Gálatas, capítulo 1, Senhor Jesus. Amém. A partir do versículo 11, Gálatas 1, 11. Ele diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Senhor Jesus. Amém. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Amém. Pois ouvi-se falar da minha conduta anteriormente no judaísmo, como eu perseguia intensamente a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, ultrapassava muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando Deus... Aleluia. Mas quando Deus que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou... Louvado seja o Senhor. Amém. Nós fomos separados também. Amém. E no tempo, um dia o Senhor chamou a cada um de nós. Amém. Quando o Senhor chamou Paulo, pela sua graça, se agradou. O Senhor chamou e se agradou em revelar seu Filho a mim ou em mim. O Senhor Jesus foi revelado em nós, dentro de nós. Louvado seja o Senhor. Em revelar seu Filho em mim, para que eu o anunciasse como evangelho entre os gentios. Imediatamente não consultei carne e sangue, e nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, após 3 anos, irmãos, entre a experiência que Paulo teve no caminho de Damasco, naquela experiência que ele viu o Senhor, que o Senhor falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E a voz disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Depois de 3 dias ele foi batizado por um certo Ananias.
Louvado seja o Senhor, irmão, porque nós somos certos irmãos. Nós não temos nenhuma posição. Nós somos irmãos. Não temos nenhum título. A ninguém chamei de mestres. Um só é o vosso mestre. Vocês não têm guias. Vocês todos sois irmãos. Louvado seja o Senhor. Um certo Ananias foi e batizou o irmão Saulo de Tarso. E depois daquela experiência, ele partiu para a Arábia e passou 3 anos. E nesses 3 anos, irmãos, nesse momento, nesse período, ele recebeu a revelação do Senhor. O Senhor mostrou para ele todo o seu plano, toda a sua economia com respeito à igreja. O apóstolo Pedro não falou tanto sobre a igreja. O apóstolo João não falou tanto sobre a igreja. Mas o apóstolo Paulo, ele teve uma revelação. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor revelou todo o seu coração, todo o seu plano, em todas as epístolas que ele escreveu. E a epístola de Efésios, ela é uma epístola assim que é o coração de toda essa revelação. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Aí ele continua dizendo que após 3 anos subi a Jerusalém para visitar Cefas e permaneci com ele 15 dias. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. E no capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: então, 14 anos depois. Em 2 Coríntios ele diz há 14 anos. E agora ele testemunha isso. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito. Subi segundo uma revelação e expus a ele o evangelho que proclamo entre os gentios, mas em particular aos que de renome, para que eu não corresse ou não tivesse corrido em vão. Então louvado seja o Senhor. Amém. Por tal revelação que o apóstolo recebeu. Amém. E por tal revelação que foi revelada também a nós, que foi dada também a nós. E nesta manhã nós ainda vamos ganhar mais essa revelação. Amém. Vamos entrar mais em cada capítulo do livro de Efésios, para que nós possamos ganhar mais revelação com respeito ao corpo de Cristo. Amém. Amém? Vamos ler o algarismo romano número 1, todos. Cada capítulo do livro de Efésios desvenda o mistério do corpo de Cristo como o organismo do Deus triuno de um ponto de vista específico. Temos de orar por um espírito de sabedoria e revelação para vermos o corpo de Cristo com a revelação mais elevada da Bíblia. Vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 17 ao 23, e Efésios capítulo 3, versículo 3 a 5, versículo 9 ao 11. Amém? Amém. Vamos ler todos. Efésios 1, 17 ao 23. Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado e autoridade, de poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só desta era, mas também da vindoura, e sujeitou todas as coisas
para vermos o corpo de Cristo como a revelação mais elevada da Bíblia. Amém. Irmãos, nessa manhã, e eu creio que a partir de hoje, essa deve ser a nossa oração. Amém. Todos os dias orar, Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Para que possamos ver a revelação mais elevada de toda a Bíblia. É o teu corpo. Que o Senhor hoje está envolvido. Que o seu maior interesse hoje é edificar o seu corpo. Amém. Mateus 16 diz assim que Ele mesmo edificaria a sua igreja. E a despeito, irmãos, de todo esse tempo que já se passou, o Senhor está trabalhando constantemente naqueles que Ele chamou para edificar Ele mesmo em nós, para dar Ele mesmo a nós. O Senhor não está interessado em nada mais do que isso. O que o Senhor deseja é edificar Ele mesmo em nós. Amém. Quando o Senhor falou isso para Pedro, impressionou o apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo teve uma revelação tão tremenda de toda a economia de Deus. Mas o apóstolo, ele não falou tanto com respeito a pedras, como o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando ouviu que ele era uma pedra, ele também disse, quando ele escreveu, que todos nós éramos pedras vivas. Amém. Que estávamos sendo edificados, casa espiritual para o Senhor. Amém. Irmãos, é isso que o Senhor está fazendo em nós. Amém. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos ver isso. Enquanto nós estamos vendo isso, o Senhor está cuidando de nós. Amém. Nas outras áreas da nossa vida, Sim. da qual precisa ser cuidado. Amém. Mas nós precisamos assim nos concentrar em ver que o que Deus está fazendo hoje é edificar o seu corpo. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Irmãos, eu fico impressionado. A Bíblia ela aborda muitos assuntos, mas há algo mais elevado em todas as Escrituras Sagradas. Amém. E isso nada mais é senão o corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo é a revelação mais elevada nas Escrituras. Amém. Nós precisamos realmente ser impressionados por isso. Nós precisamos orar para ver isso. O livro de Efésios, ele aborda em cada capítulo o corpo de Cristo. O corpo de Cristo não é mais um item dentro dos muitos itens que o livro de Efésios revela. Mas ele é o item. Ele é o ponto principal. O ponto principal da epístola ou da carta aos Efésios é o corpo de Cristo. Amém. Aqui no capítulo 1, vamos ler o algarismo Romano 2. Efésios 1 revela que o corpo de Cristo é o resultado do dispensar da Trindade processada e da transmissão do Cristo transcendente. Então aqui em Efésios 1 nós temos o dispensar e a transmissão. O dispensar da Trindade processada. Irmãos, essas palavras, elas não podem se tornar meramente um chavão para nós. Nós precisamos entendê-las e digeri-las. Essas palavras, elas precisam ser entendidas com a nossa mente e desfrutadas no nosso espírito. Precisa encontrar nos nossos corações uma realidade. O Pai, o Filho e o Espírito, o triuno Deus, ele passou por um processo de encarnação, viver humano, morte, ressurreição, ascensão, entronização e tornou-se o Espírito que dá vida para poder entrar em nós. Então esse processo ele foi consumado. Ele já foi realizado. Quando o Senhor dormiu ali na cruz, ele falou, está tudo consumado. Irmãos, quando lemos o livro de Apocalipse, todos os verbos estão no passado.
para Deus, tudo já aconteceu. Deus, ele é o arquiteto. Quando o arquiteto faz uma planta, na cabeça dele está tudo definido. Não tem mais o que se fazer. Tá certo? Passa aquilo para o engenheiro vai lá, contrata um mestre de obra, contrata uma equipe e vão trabalhar ali. Quando você chega numa construção, o que você vê é material espalhado por tudo quanto é canto. É uma desorganização e algo que, quando a gente vê de primeira, a gente não fica impressionado. Mas se você for lá para a planta, um pouquinho, você vai ver uma construção bela. Mas no processo a coisa não é tão bela quanto quando concluída ou quando o projeto. Ontem à noite me impressionou, o irmão falou, irmão, essas palavras são muito muito ricas e tudo, mas na nossa experiência a coisa não acontece, né? De uma forma tão como os irmãos falam. Verdadeiramente, irmãos, nós estamos num processo. E esse processo, ele é lento e ele é gradual. É uma questão do... É uma questão do dispensar e do transmitir. Deus está dispensando e Deus está transmitindo. Mas um dia, nós vamos olhar para tudo isso e a gente vai ver que todo esse esforço, todo esse trabalho, ele resultou em algo que não é uma coisa qualquer. Vai ser a obra-prima do Criador. Amém. A obra-prima de um artista é o máximo que ele consegue produzir. Irmãos, nós estamos falando de algo que Deus está realizando. Amém. O dispensar do Deus triuno e o infundir, ou a transmissão do Deus triuno, vai resultar em algo glorioso. Amém. Nós só precisamos crer. Amém. Esse processo ele é lento, ele é gradual, mas nós precisamos usar fé, nós andamos por fé. Amém. Não é uma questão do quanto eu sou capaz de realizar. Sim. Essa obra não é minha, essa obra não é sua. Não é você que vai realizá-la, nem sou eu. Essa obra é a obra do Deus triuno. Amém. Cristo falou, eu edificarei a minha igreja. Irmãos, o que nós precisamos é descansar. Amém. Ele está edificando a igreja. Amém. E nós somos esses materiais que ele está trabalhando para produzir e encaixar, né, nessa edificação. Amém. Então, o dispensar do Deus triuno consiste no dispensar do Filho, no dispensar do Pai, no dispensar do Filho e no dispensar do Espírito. Amém. O dispensar do Pai está em Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 6. Vamos ler todos juntos? Bendito seja o Pai e Deus. Eu vou pedir aos irmãos que estão com a versão restauração. Leiam primeiro. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e sem mácula perante ele em amor, predestinando-nos para a filiação por meio de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, com a qual ele agraciou no amado. Então, irmãos, o dispensar do Pai visa produzir os filhos. Vamos ler a letra A. O dispensar do Pai, em sua escolha e predestinação, resulta em seus muitos filhos, como sua casa em santificação. Então, na eternidade passada, o Pai nos escolheu
predestinou, isso com vistas a ter muitos filhos, como a sua casa. E tudo isso, irmãos, em santificação. Porque eu sou santo, sede santos vós também. Amém. O nosso Pai é santo. Amém. A sua vida, a sua natureza é santa. Sim. E essa natureza está dentro de nós. Sim. Nós somos santos, não porque praticamos atos de justiça. Nós somos santos por natureza. E claro, uma vez que essa natureza habita em nós, nós praticamos atos de justiça. Amém. Letra B. Vamos ler juntos. O dispensar do Filho em sua redenção e salvação resulta nos crentes como a herança de Deus em transformação. Então, irmãos, a herança de Deus não é o universo. Tá certo? A herança de Deus são os crentes. Agora, esses crentes, eles estão num processo de transformação. Se você olhar para a sua vida, você vai ver que você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás. Algo foi acrescentado em você. Se você observar a sua vida, do dia em que você foi chamado para hoje, Sim. há um acréscimo da vida divina. Talvez você não tenha crescido tanto, talvez eu não tenha crescido tanto. Mas, se você fizer essa comparação, você vai ver que houve um avanço, houve um acréscimo. Quanto mais, irmãos, estivermos debaixo do dispensar do Deus triuno, por meio do ministério da era, maior será esse avanço. Amém. Na nossa experiência, na minha experiência e acredito que na sua também, que não deve ser muito diferente da minha, nós fomos afastados desse ministério. E isso fez com que esse processo fosse retardado. Mas, uma vez que esse ministério nos alcançou de novo, nós fomos trazidos para debaixo desse dispensar e para essa transmissão, as nossas vidas mudou. Amém. O Senhor tem avançado. Esse processo tem sido agora acelerado. Amém. Eu posso ver nitidamente, irmãos, a diferença de 2005 para cá. 2005 para cá houve um avanço, houve um acúmulo de dispensar e de transmissão, não de mero conhecimento. Houve muito conhecimento, mas principalmente de vida, Amém. de elementos, de natureza, de pessoas. Louvado seja o Senhor. Esse processo ele vai culminar na Nova Jerusalém. Aleluia. Irmãos, nós não estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos sendo transformados nela. Amém. Aleluia. Amém. Letra C. Todos juntos com o Espírito forte. Amém. Dispensar o Espírito em seu selar e penhorar resulta em Deus como a herança dos crentes para o seu aperfeiçoamento. Aleluia. Amém. Mais uma vez. O dispensar o Espírito em seu selar e penhorar resulta em Deus como a herança dos crentes Para o seu aperfeiçoamento. Aleluia! Irmãos, na minha experiência hoje, eu sou mais atento à unção interior. Hoje essa unção, ela age, ela tem um pouco mais de liberdade que ela tinha há 10 anos atrás. Tá certo? E à medida que ela vai obtendo
à medida que ela vai obtendo sucesso na sua obra de selar em mim, qual é o resultado em mim e em você? Resultado em Deus como herança dos crentes. Então, mais Deus está sendo depositado dentro de nós. E isso vai se tornando uma poupança, para que naquele dia, quando nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, nós tenhamos ouro suficiente para fazermos a aquisição do nosso passaporte para a próxima era. A próxima era, irmãos, a era do reino, ela exigirá de nós uma porção de ouro suficiente para fazer essa migração. E essa porção de ouro, ela está sendo adquirida, ela está sendo comprada hoje. É no nosso dia a dia, é na nossa relação uns com os outros. Pai, filho, marido, mulher, né? Patrão, empregado, sociedade, enfim. Nós estamos tendo oportunidades constantes, diárias, para fazermos essa transação. Se nós consultarmos o Espírito interiormente as situações, Ele nos guiará em todas as situações. Louvado seja o Senhor. Letra D. O transmitir o Cristo em sua ressurreição e ascensão resulta em seu corpo como sua expressão para a consumação dos crentes. Aleluia. Então, irmãos, há um transmitir. Há um transmitir. Tá certo? Há um transmitir do Cristo transcendente em sua ressurreição e ascensão. A ressurreição e a ascensão de Cristo visa essa transmissão. Enquanto ele estava nessa terra, ele estava limitado, ele estava restrito a um corpo físico. O máximo que ele podia fazer por você e por mim era nos curar de uma doença física, tá certo? Nos curar, tá certo, de alguma enfermidade, ou nos dar uma palavra de conforto, de encorajamento, mas ele não podia transmitir a si mesmo para dentro de nós. Ele estava fora, né? Ele estava fora, ele não tinha como entrar em nós. Sim. Por mais que ele quisesse, o máximo que ele podia fazer era estar conosco, como ele estava com os discípulos. Mas após a sua ressurreição e ascensão, então ele pôde estar dentro de vós. Aleluia! Aleluia! Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu fico muito impressionado. De fato, essas palavras processada, transmissão do Cristo transcendente, são palavras novas. E quando o irmão falou que essas palavras não podem se tornar chavões para nós falarmos uns para os outros, mas nós precisamos ter tal realidade. Amém. Na verdade, irmãos, o Senhor, o Deus triuno, passou todo esse processo para ser dado a nós. Sim. Mas a gente sabe que todo esse processo não é na essência de Deus. Deus, ele continua sendo Deus. Não houve mudança nele. Sim. Louvado seja o Senhor. Amém. Na essência ele é o mesmo. Sim. Mas na sua economia, no seu plano, no seu propósito, ele se dispensou. E para se dispensar, ele teve que se fazer homem. Sim. Ele teve que passar por todo esse processo para hoje ele é o Espírito que dá vida. Amém. Hoje ele pode entrar em nós. Amém. Hoje ele pode trabalhar em nós. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Amém. Que nós não somos como Moisés. Eu fico alegre por isso. A despeito do quanto importante Moisés foi, a despeito da pessoa de Moisés, nós não somos como Moisés. Sim. Moisés fazia parte da velha aliança. E a glória que Moisés recebia, ela desvanecia. Que ele era obrigado a colocar véu sobre o rosto, para que o povo não visse que a glória desvanecia.
mas hoje nós somos da nova aliança. Amém. Hoje nós somos da fé. Hoje nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor. E contemplando, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Louvado seja o Senhor. Amém. Por esse processo que o Senhor passou para hoje ser dado a nós. Irmãos, a obra que o Senhor está fazendo em nós, como o irmão compartilhou, apesar de hoje nós não vemos algo tão definido. O irmão Otman, ele compartilhando em um dos seus livros, ele falou que algumas mulheres chinesas, elas faziam bordado em grandes telas. E quando você olhava, porque elas faziam o bordado, a tela estava para baixo, o desenho estava ainda oculto. E elas faziam aquele bordado e ele dizia que tudo era emaranhado de fio, de linha. Ninguém entendia nada, estava tudo complicado ali. Mas quando se virava o quadro, aí você tinha um desenho bem definido. Irmãos, muitas vezes nós não conseguimos ver. Estamos num processo. Mas, com certeza, dia após dia o Senhor está sendo acrescentado a nós. Amém. E aquilo que o Senhor acrescentou a nós não sai. Nós não perdemos. Louvado seja o Senhor. Amém. De glória em glória, como que nós estivéssemos subindo uma escada. Cada degrau, aleluia, o Senhor foi acrescentado. Aleluia, o Senhor foi acrescentado. Amém. Aleluia, o Senhor foi acrescentado. Amém. Irmãos, e quanto mais nós subirmos, quanto mais nós contemplarmos, mais o Senhor vai sendo dispensado a nós. Amém. E isso, o dispensar de Deus, como o algarismo romano número 1 fala, o dispensar da Trindade, irmãos, é a transmissão do Cristo transcendente sendo dado a nós, que produz a igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos ler o algarismo romano número 3. Efésios 2. Revela que o corpo de Cristo, como um novo homem, é a obra-prima do Deus triuno. Aleluia. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 10. Amém. E vamos ler também Efésios capítulo 2, versículo 15 e 16. Pois somos Sim. poema, Amém. meu Jesus. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Versículo 15 e 16. Abolindo Abolindo Na sua carne, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um só novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, matando por ela a inimizade. Aleluia. Efésios 2, irmãos, revela que o corpo de Cristo é o novo homem. Sim. E também é a obra-prima de Deus. Em Efésios 2,10, esse versículo que nós lemos, mostra que nós somos a obra-prima. A obra-prima, se nós perguntarmos para um artista, um pintor, a obra-prima é a obra que ele mais bela que ele criou. Nós temos alguns, conhecidos, Leonardo da Vinci, Michelangelo. Perguntaram para Michelangelo certa vez qual era a maior obra que ele tinha feito. E Michelangelo não era pintor, mas ele pintou a capela, aquela capela lá, Sistina, E ali ele levou 4 anos, irmãos, pintando o teto daquela capela. 4 anos. E a história diz que ele foi convidado e ele deveria pintar apenas um painel. Mas ele resolveu pintar todo o teto. E a Bíblia não, a história conta que naqueles 4 anos ele perdeu muito da visão. E tinha parte naquele teto que era obscuro, que não precisava de ter muitos detalhes, porque ninguém ia ver. E alguns disseram para ele: Michelangelo,
Não precisa, porque ninguém vai ver esses detalhes aí. Mas ele, segundo a história, diz que ele disse que alguém viria aqueles detalhes. E ele estava se referindo a Deus. E Deus, então ele dava o melhor dele para fazer o perfeito. Então tem alguns artistas que dão o melhor, dão tudo que ele tem para fazer a obra-prima. Amém. E interessante é que esses artistas, eles escolhem os materiais mais adequados, melhores, as melhores tintas, os melhores pincéis, os melhores materiais. Interessante que Deus, ele quis também ter uma obra-prima. Amém. A igreja é a obra-prima de Deus. Amém. É o melhor que Deus está fazendo. Agora, interessante, irmãos, eu não sei porquê, mas ele escolheu a mim. Senhor Jesus, eu não entendo. Oh, Senhor Jesus. Aí o versículo 10 aqui de Efésios diz assim, ó. Efésios 2:10. 13, Efésios 2:13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados do sangue de Cristo, porque Ele mesmo é a nossa paz. Ele que de ambos fez um e derrubou a parede da separação que estava no meio a inimizade, abolindo na sua carne a lei dos mandamentos que constituía de ordenanças, para que dos dois criasse em si um só novo homem. Amém. Essa obra, irmãos, essa obra-prima de Deus que Ele está produzindo, Ele escolheu materiais tão inadequados, tão imperfeitos, tão complicados, mas Ele mesmo está fazendo algo em nós. Sim. Ele mesmo está produzindo a sua imagem em nós. E dia após dia isso está acontecendo. Louvado seja o Senhor. Amém. Porque o Senhor está trabalhando diariamente, constantemente, produzindo Ele mesmo em nós. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a letra A. O corpo de Cristo, como um único novo homem, é a obra-prima de Deus. Seu poema, criado em si mesmo, por meio da sua morte e ressurreição, para expressar sua sabedoria infinita e desígnio divino. Louvado seja o Senhor. Alguns anos atrás eu estava tendo comunhão com um irmão, e esse irmão não reúne conosco. Ele reúne um grupo denominacional. E ele estava externando como ele achava que Deus era sábio. Ele dizendo assim, Deus é sábio. E eu concordei com ele, de fato, Deus é muito sábio. Porque ele dizendo, pense comigo, Deus fez um grupo, ou Deus fez uma denominação específica para cada gosto de cada irmão. Ele estava achando isso a sabedoria de Deus. Que Deus fez um grupo específico para quem gosta de bater palma, fez outro grupo para quem não gosta de bater palma, fez outro grupo para quem quer gritar, fez outro grupo para irmãos mais calados, e ele foi citando alguns exemplos. E eu escutando aquilo, e eu disse para ele no final, meu irmão, sabe como eu vejo a sabedoria de Deus? Eu vejo a sabedoria de Deus de uma maneira totalmente contrária a isso que você está dizendo. Sabe como eu vejo que Deus é sábio? É Ele pegando essas pessoas todas diferentes uma da outra e colocando num único lugar. Isso é sabedoria de Deus. Fazer isso que você está dizendo não precisa de muita sabedoria, não. É uma coisa simples. Eu vou separar aqui de acordo com as preferências, com os gostos de cada um. E é feito com insatisfação. E o senhor faz com Satisfação. Aí ele pegou, talvez o irmão, nesses anos todos, ele nunca veio reunir conosco. Ele ainda está achando que a sabedoria de Deus é separar. Mas a sabedoria de Deus, irmãos, é trabalhar em nós pessoas tão diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, e Ele está produzindo algo novo. Eu fiquei também impressionado como o irmão compartilhou daquilo que nós ouvimos em Campina Grande.
esse novo é um novo homem. Amém. Esse novo homem é o corpo de Cristo. Amém. E esse novo homem, ele tem uma personalidade. Esse novo homem é uma pessoa. Não é a minha pessoa, não é a pessoa do irmão Luiz Carlos, não é a pessoa de cada um de nós, mas é a pessoa de Cristo. Amém. Cristo está se dando, Sim. Cristo está se doando a nós. Amém. Todas as vezes que nós vamos ao Senhor, ó Senhor Jesus, Amém. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, se acrescenta todas as vezes que nós vamos à palavra, todas as vezes que nós oramos, todas as vezes que nós lemos, todas as vezes que nós o buscamos, Ele está sendo acrescentado a nós, Ele está sendo ensinado a nós. Nas experiências que nós estamos passando no nosso viver diário, nas situações difíceis, nas tribulações, nas preocupações, quando nós invocamos o Senhor é dado a nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, louvado seja o Senhor. Amém. Em toda e qualquer situação, o Senhor é soberano nas nossas vidas. E Ele está se dando a nós. E à medida que Ele está se dando a nós, Ele está sendo acrescentado a nós. Amém. E esse novo homem está sendo criado, produzido. De uma maneira objetiva, Ele já foi. Sim. Ele já é, mas de uma maneira subjetiva, ele está sendo processado e trabalhado hoje em nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Isso consiste a sabedoria de Deus. Letra B. Na cruz, Cristo criou o novo homem em si mesmo, abolindo da sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, todas as formas e maneiras de viver e adorar que dividem a humanidade. Nesse novo homem, irmãos, não há diferenças. Esse novo homem nós precisamos ver que só há Cristo. Sim. Até mesmo aqui na nossa região, nós temos Rio Grande do Norte, nós temos Paraíba, nós temos Ceará, nós temos Pernambuco. Amém. Até mesmo aqui nessa região, as regiões têm diferenças culturais. Sim. As regiões mudam a maneira de falar. As regiões mudam a alimentação, a cultura. Mas nesse novo homem, irmãos, não há nada disso. Amém. Se nós abrirmos mais, se nós ampliarmos mais no Brasil, as regiões Nordeste, Sudoeste, Sul, há diferenças. Se nós abrirmos mais, na América do Sul há diferenças culturais diferentes, os homens são diferentes, a cultura é diferente, a alimentação é diferente, a maneira de falar é diferente, na Terra, nos outros continentes, vai ampliando e vai vendo essa diferença. Mas isso é uma questão de humanidade, isso é uma questão terrena. Nesse novo homem não há nada disso. Amém. Nesse novo homem só há Cristo. Amém. Cristo é tudo em todos. Amém. Nesse novo homem não há escravo, não há livre, não há bárbaro, não há cita. Nesse novo homem só há Cristo. Vamos dizer? Nesse novo homem só há Cristo. Nesse novo homem só há Cristo. Todas as diferenças, todas as barreiras, elas precisam, irmãos, ser tiradas de nós. Amém. Todas essas diferenças precisam ser subjugadas. Subjugadas. Senhor Jesus. Amém. Bom, na experiência particular, pessoal, eu preciso entender que quando essas situações surgirem no nosso meio, porque vão surgir, porque surgem, uma diferença entre nós, de uma maneira, pela cultura, pela educação, por aquilo que nós recebemos, eu preciso entender, Senhor, subjuga a mim. Sim. Não é orar para o Senhor subjugar o irmão, subjuga a mim, a minha preferência, o meu modo de pensar, porque eu fui ensinado dessa maneira, porque eu fui educado dessa maneira, porque a minha cultura diz isso, porque o irmão na conferência, ele mostrou 11 itens lá em Campina Grande, a cultura, a filosofia, a religião, a espiritualidade, a santidade, a moralidade, a ética, a escrituração, comportamento, são tudo que foi dado a nós e nós fomos criados dentro desse, cada um na sua maneira de ver. Mas em Cristo, Ele aboliu toda a parede de separação. Amém. Tudo que nos dividia, tudo que nos separava. E Ele agora está produzindo tal novo homem em nós. Amém. Irmãos, Cristo está sendo dado a nós
eu tenho Cristo, o irmão tem Cristo, 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 Cristo. Só Cristo é esse novo homem em nós. Amém. Então o Senhor subjuga. É por isso que Paulo fala no livro de Efésios: se despir do velho homem, se vestir do novo homem. Amém. Isso é um processo, irmãos. Isso não acontece assim, mas diariamente isso precisa estar acontecendo em mim. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Primeiramente em mim. Sim. A luz é para mim. O amor é para os irmãos. Amém. A luz é para mim. Me ilumina, Senhor. Amém. Me ilumina. Amém. Senhor Jesus, alarga o meu coração. Amém. Senhor Jesus. Amém. Você. As pessoas do mundo consideram as diferenças culturais uma fonte de prestígio. Mas no corpo, como novo homem, perdemos esse prestígio. Agora, o nosso único prestígio é Cristo e a unidade genuína. Já falei. O D. No novo homem há somente uma pessoa, o Cristo todo inclusivo. Esse novo homem Tem uma só voz para falar a mesma coisa em unanimidade. Amém. Vamos ler Romanos, capítulo 15, versículo 6. Amém? Para que em unanimidade glorifiqueis a uma só voz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler novamente Romanos capítulo 15, versículo 6. Os irmãos que têm a versão restauração primeiro e depois os irmãos que têm a outra versão da Bíblia. Amém. Para que em unanimidade glorifiqueis a uma só voz, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que concordemente em uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Senhor Jesus. Irmãos, eu não sei o quanto vocês ficam impressionados com essa questão do novo homem, mas eu fico muito impressionado. Amém. Aqui em Efésios capítulo 2, né, ele diz assim, versículo 15: abolindo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para que dos dois criasse Em si. Em si mesmo. dos dois criasse em si mesmo um só novo homem. Criasse em si mesmo um só novo homem. Só. Esse novo homem, irmãos, ele é a produção do Deus triunfo. Deus produziu esse novo homem e esse novo homem é único. E como tal novo homem, nós temos a obra-prima de Deus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Uma obra-prima não é produzida tão rápido, né? E para você produzir uma obra-prima, você precisa ser um mestre. Habilidoso. Tem que ser um mestre. Você não pode ser, como diz o pai do Joel, um artesão. Você tem que ser um mestre. Então, o mestre, ele consegue produzir uma obra-prima. Deus está trabalhando para produzir a sua obra-prima. A obra-prima de Deus consiste em Ele contar com a nossa participação. Amém. 6.000 anos de história do homem. O homem foi criado
criado há 6.000 anos atrás. Há 2.000 anos atrás o Senhor criou esse novo homem. 2.000 anos se passaram e a manifestação dessa obra ainda não ocorreu. Por quê? Porque, irmãos, Deus, Ele hoje depende de mim e de você. Amém. A obra-prima de Deus conta com a participação desse homem redimido e regenerado. Conta com a sua vontade. Se você decidir permanecer em você mesmo, se eu decidir me manter em mim mesmo, não há como essa obra ser executada em mim nesta era e em você nesta era. Certamente ela será, quer cooperemos com Ele hoje ou não. Mas isso tem um desenrolar. Se nós cooperamos com Ele hoje, então na era vindoura nós receberemos um galardão, receberemos um prêmio, uma recompensa por ter cooperado com Ele hoje. Deus, Ele nos recompensará. Amém. Ele nos presenteará. Presenteará, né? Senhor Jesus, Amém. Ele vai nos introduzir no seu gozo. Porém, irmãos, se nós nos mantivermos obstinados com uma dura cerviz em não ceder a Ele, Ele, como um bom pai, Ele terá que nos disciplinar, Ele terá que nos corrigir. E isso não será bom para nós. Isso será muito dispendioso. E que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente possa realmente ser iluminados. Amém. O que nós precisamos hoje é ser iluminados. Amém. Satanás trabalha para nos manter em trevas e cortar a nossa linha de suprimento, cortar essa transição. Quando estamos em trevas, irmão, o ambiente não faz muita diferença. Mas quando nós estamos na luz, os detalhes são vistos. Tá certo? Oh, Senhor Jesus. Então, o que nós precisamos hoje é ser colocados nessa luz. Amém. Para que nós possamos ver realmente quem somos, quem Deus é, onde nós estamos e onde Deus quer nos levar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ler o tópico 4. Senhor Jesus. Amém. Efésios 3 revela que o corpo de Cristo é a plenitude do Deus triuno, por sermos supridos com as riquezas de Cristo e Cristo habitar em nosso coração. Efésios 3, versículos 2, versículos 7 a 9. Efésios 3, 2. Se é que ouvistes a respeito do mordomado da graça de Deus que me foi concedida para vós, do qual fui feito ministro conforme o dom da graça de Deus que me foi concedida segundo a operação do seu poder. A mim que sou menor que o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo com o Evangelho, e iluminar a todos para que vejam qual é a economia do mistério, qual ao longo das eras esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Irmãos, há uma diferença entre plenitude e riquezas. As riquezas dizem respeito a tudo o que Cristo é e a tudo o que Cristo realizou e a tudo o que Cristo conquistou. Isso diz respeito às suas riquezas.
Essas riquezas estão de uma forma objetiva nas Escrituras Sagradas e estão em Cristo. De uma maneira subjetiva, elas precisam se tornar a nossa experiência. No nosso viver diário, nós precisamos experimentar essas riquezas de Cristo. Hoje de manhã nós tomamos um belo café da manhã aqui. Havia um rico café da manhã, com muitas frutas, né? E leite, queijo, presunto, café, sucos. Tudo isso estava exterior a nós. Irmãos, essas riquezas foram trazidas para dentro de nós. Amém. Uma vez que elas foram ingeridas, que elas foram mastigadas e ingeridas por nós, essas riquezas agora, elas se tornaram parte do nosso ser. Não há mais como você tirar. Tá certo? Ela agora está constituída em você. Amém. Isso faz com que nos tornemos a plenitude dessas riquezas. Então, a plenitude são as riquezas processadas, absorvidas pelo corpo. Certo? Louvado seja o Senhor. Amém. Então, o corpo de Cristo, mostrado em Efésios 3, nos mostra que essas riquezas de Cristo, elas precisam ser assimiladas por nós para que nós nos tornemos a plenitude de Cristo. Amém. Cristo, ele é a plenitude de Deus. Ele é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. E hoje, o corpo de Cristo, a igreja, precisa ter essa experiência de se tornar a plenitude de Cristo. Amém. Deus, letra A. Deus tem Irmãos, economia para distribuir as riquezas insondáveis de Cristo a nós, Amém. a fim de nos tornarmos sua plenitude, sua expressão. Irmão, vamos fazer o seguinte. Vamos ler essa letra mais uma vez e agora todo mundo com um espírito forte. Amém. Deus tem uma economia para distribuir as riquezas insondáveis de Cristo a nós, a fim de nos tornarmos sua plenitude, sua expressão. Amém. Para que essas riquezas pudessem chegar a cada um de nós, irmãos, Sim. Deus elaborou um plano. Amém. Ele, como um bom administrador, ele elaborou um plano ao qual a Bíblia chama de economia de Deus. Essa economia de Deus consiste em ele dispensar as suas riquezas para nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Letra B. Para nos fortalecer mediante o Espírito como o homem interior, para que Cristo, o Filho, se mova e opere a fim de habitar em nosso coração, como resultado de nos tornarmos o corpo de Cristo com a plenitude do Deus triuno. Então, irmãos, nós precisamos o quê? Nós precisamos, como o apóstolo Paulo, nós temos que aprender com nossos irmãos mais velhos, com aqueles que têm uma história mais longa, com um tempo maior com o nosso Pai, com o nosso Criador, com a nossa origem. Então, o apóstolo Paulo, ele era alguém que tinha uma história de tempo com o Senhor, tá certo? Ele tinha muito tempo de casa. E nós precisamos aprender com esse irmão. O caminho que esse irmão trilhou, irmãos, para viver nessa realidade, foi o caminho da oração. Amém. E ele aprendeu com aquele que foi também o seu mestre, o
o Senhor Jesus. Amém. O Senhor Jesus, embora sendo Deus, ele viveu nessa terra como um homem. E o seu viver foi um viver de oração, foi um viver de contínua comunhão com o Pai. Ele não fazia nada de si mesmo, ele não fazia nada por si mesmo, ele não fazia nada segundo a sua vontade. Mas tudo que ele fazia, tudo que ele falava, era de acordo com a comunhão que ele tinha com o Pai. Amém. O apóstolo Paulo segue esse mesmo princípio. Sim. E hoje nós precisamos trilhar esse caminho. Amém. Você e eu não somos independentes. Não somos autossuficientes. Nós temos uma fonte e nós precisamos aprender a ir a essa fonte. Amém. Eu preciso aprender isso. Amém. Paulo orou ao Pai Sim. para nos fortalecer mediante o Espírito do homem interior, para que Cristo, o Filho, se mova e opere a fim de habitar em nosso coração. Irmão, se não houver esse roubo, se não houver essa ação nossa, ainda que Cristo queira habitar no nosso coração, ainda que Deus queira se dispensar para nós, Ele está limitado a fazê-lo, porque não há da nossa parte uma cooperação, uma abertura. Então nós precisamos ser esses que cooperam com Deus hoje, orando para que Ele nos fortaleça o nosso homem interior, para que Ele realmente nos dê um espírito de sabedoria e de revelação. Amém. E para que Cristo habite nos nossos corações. Amém. Irmãos, os problemas causados entre nós e na nossa vida é por falta de Cristo habitar nos nossos corações. Se Cristo habitar ricamente nos nossos corações, os problemas não existirão. Oh, sim, Jesus. Senhor Jesus. Amém. Ou, se eles existirem, eles serão todos superados. Amém. Senhor Jesus. Amém. Letra C. Temos que Orar orar diariamente para sermos fortalecidos em nosso homem interior, para que o Deus triuno realize a sua obra única de edificar a si mesmo em Cristo, em nosso coração, a fim de que Ele se torne a nossa constituição intrínseca para a morada mútua de Deus e o homem. Vamos ler Efésios capítulo 3, versículos 16 e 17. Eu vou ler para os irmãos. Senhor Jesus. Amém. Versículo 14 diz assim: por esta causa dobro meus joelhos ao Pai, Amém. de quem toda a família, nos céus e sobre a terra, recebe o nome, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, para que Cristo habite em vós, em vosso coração, pela fé, para que vós, estando arraigados e alicerçados em amor. Irmãos, precisamos orar. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Aleluia. O título dessa mensagem que nós estamos ouvindo é a revelação e edificação do corpo de Cristo em Efésios. Amém. O Senhor está mostrando para nós, irmãos, o seu corpo no livro de Efésios. Nós acabamos de desfrutar o capítulo 3 de Efésios. No capítulo 1, o versículo 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para seu cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Amém. Nós vimos que, através do dispensado Deus triuno, Ele produziu a igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. No capítulo 2 de Efésios, nós vimos, irmãos, que o Senhor, Ele
está produzindo em nós a sua obra-prima. A igreja, como corpo de Cristo, é a obra-prima de Deus. E nós vimos também que esse corpo de Cristo é um novo homem. Louvado seja o Senhor. Amém. No passado a gente via esses versículos de Efésios de maneira separada, mas nós estamos agora vendo nessa nova perspectiva, nessa nova visão, que a obra-prima de Deus é o corpo de Cristo. Amém. O novo homem é o corpo de Cristo. Sim. No capítulo 3 agora nós vimos Paulo falando sobre o mordomado, sobre dispenseiro. Irmãos, o que é um mordomo? O mordomo era alguém responsável numa grande casa para distribuir alimentos para todos aqueles que moravam naquela casa. E Paulo diz que ele era um dispenseiro para dispensar as riquezas de Cristo. Amém. Essas riquezas estão aqui, mas quando elas entram em nós, quando elas são dispensadas a nós, elas fazem parte agora de nós. Sim. E essas riquezas em nós é a sua plenitude. Sim. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, a igreja é a casa de Deus. Amém. Essa casa que Paulo fala, esse mordomado, essa casa é o corpo de Cristo. Sim. Nós somos a família de Deus. Amém. Nós somos os muitos filhos do Senhor Sim. que estamos na casa de Deus. E agora nós estamos em Deus e Deus está em nós. Amém. Nós somos a morada mútua de Deus. Amém. Nós habitamos em Deus. Deus habita em nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E essa habitação de Deus é o corpo. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse corpo sendo produzido de maneira subjetiva, diariamente em nós. E agora nós chegamos no capítulo 4 de Efésios. O algarismo romano número 5. Vamos ler todos? Amém. Vamos todos ficar de pé. Amém. Vamos ler. Nós vamos ler todos os pontos. Vamos ler o algarismo romano número 5 e vamos ler o ponto A, o ponto B e o ponto C. Agora nós vamos ler da seguinte maneira. Todos nós vamos ler o algarismo romano número 5, depois as irmãs lê o ponto A, depois os irmãos o B e depois todos vamos ler o ponto C. Amém? De uma maneira forte, Amém. liberando o Espírito. Amém. Efésios 4 revela que o corpo de Cristo é a mescla do Deus triuno processado com os crentes regenerados e que esse corpo único é edificado pelo único ministério. As irmãs, Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus e Pai estão mesclados com os crentes em uma entidade para serem um corpo orgânico de Cristo. irmãos, a unidade do corpo de Cristo é a unidade do Espírito. E a unidade do Espírito é o próprio Espírito Que está em nosso espírito. a fim de preservar a unidade, temos de permanecer em nosso espírito mesclado. Todos, o corpo de Cristo é edificado pelo ministério único que nos aperfeiçoa para crescermos em Cristo a cabeça em todas as coisas e para funcionarmos a partir dele a fim de suprir o corpo para a sua edificação em amor. Aleluia. Louvado seja o Senhor! Aleluia. Aleluia! Amém. Senhor Jesus! Amém. Irmãos, vamos aproveitar e vamos gastar um tempo invocando o nome do Senhor. Amém! Ó Senhor Jesus! Amém. Ó Senhor Jesus! Amém. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus!
Jesus, senão pelo Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor. Amém. Senhor. Senhor. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos exercitar, irmãos. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Essa mensagem que foi liberada em São Roque, quem liberou foi o irmão Sherman. E eu fiquei muito encorajado. Eu não estava lá, mas eu ouvi essa mensagem. Amém. Ouvi uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Louvado seja o Senhor. Amém. E ele, compartilhando o seu sentimento, ele compartilhou com os irmãos que nós precisamos exercitar o Espírito. Amém. Como nós exercitamos o Espírito? Abrindo a nossa boca. Nosso Espírito, irmãos, passou muito tempo enfaixado, sem função em nós. Amém. Mas nós precisamos exercitá-lo. Amém. E ele compartilha que quando ele entrou na vida da igreja, eu acho que em 1972, os irmãos estavam sendo ensinados ou encorajados a exercitar o Espírito, Amém. a funcionar, a abrir a boca. E ele compartilhando, ele disse que os irmãos ensinavam da seguinte maneira: ó Senhor! Amém! Ó Senhor! Amém! Senhor Jesus! Amém! Ó Senhor! Amém! Irmãos, por esse exercício, exercitar o Espírito, quando nós abrimos a boca, o nosso Espírito começa a funcionar. Porque quando nós chamamos Jesus, não é apenas o nome, a pessoa vem. Amém. Senhor, é o Espírito que dá vida. Nesta manhã Ele está aqui no nosso meio. Ele passeia no nosso meio. Ele supre cada um de nós. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Ah, Senhor Jesus. Amém. Aí ele compartilhando a sua experiência, irmãos, ele fala que talvez no nosso ambiente de trabalho, não dá para nós falarmos de uma maneira tão alta, mas nós podemos invocar: Amém. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Amém. Aí o irmão estava fazendo compras, ele compartilhando essa experiência, ele disse que estava fazendo compra num grande supermercado, e ele estava lá no fundo do supermercado, estava lá fazendo a compra, distraído, né, normal, quando de repente um irmão disse: irmão Sherman, lá do outro lado, Jesus é o Senhor! Irmãos, ele disse: eu não estava no Espírito, mas imediatamente eu entrei no Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, quando nós exercitamos o Espírito, nós entramos no Espírito. Amém. Quando nós invocamos o Senhor, nós tocamos o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Um só Espírito. Sim. Um só Senhor. Amém. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Irmãos, aqui nós temos o Deus triuno. Amém. Louvado seja o Senhor, Ele está sobre todos. Ele também está em todos. Amém. E Ele age por meio de todos. Amém. Senhor Jesus, Amém. estão mesclados. Por isso que quando o Senhor Jesus falou lá em João capítulo 14, aquele dia, versículo 23 de João 14, eu virei e o Pai e faremos morada. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor está em nós agora. Nós somos essa mescla. Amém. Aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Não Amém. tem como Amém. separar. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós estamos mesclados com o Senhor, misturados com o Senhor. Amém. Isso não é maravilhoso, irmãos? Amém. Senhor Jesus. Amém. Estão mesclados com os crentes em uma entidade para serem o corpo orgânico de Cristo. Amém. A unidade do corpo de Cristo, irmãos, é a unidade do Espírito. E a unidade do Espírito é o próprio Espírito que está em nosso espírito. Essa unidade é a unidade do Espírito. Amém. Não é uma unidade que nós estamos promovendo. Vamos ser um, vamos estar juntos, vamos falar a mesma coisa, vamos dizer a mesma coisa, vamos fazer a mesma coisa. Não! Essa unidade não é promovida por homem nenhum. Porque em nós mesmos
na nossa velha pessoa, nós somos divisivos. Por natureza, nós somos divisivos. Nós não agrupamos, nós não nos juntamos, nós nos separamos no nosso ser natural. Mas nós entramos numa unidade. Sim. E essa unidade é a unidade do Espírito. Amém. O que cabe a nós agora, nessa unidade, é preservar a unidade do Espírito. Amém. No vínculo da paz. Por isso que o algarismo romano número B ele diz, a fim de preservar a unidade, temos de permanecer no nosso espírito mesclado. Como eu vou preservar a unidade? Como? Permanecendo no espírito mesclado. Amém. Não tem outra maneira. Sim. É simples assim. Amém. Para permanecer na unidade, para preservar a unidade, precisamos estar no espírito. Amém. Irmãos, imediatamente quando alguém pisa no nosso pé, pode criar uma reação. Mas se nós reagirmos, ou formos reagir, e nesse tempo nós nos voltarmos ao Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém. Nós preservamos a unidade. Nós vamos mudar a maneira de tratarmos uns aos outros. Nós vamos mudar a maneira de agirmos. Porque nós estamos o quê? Preservando a unidade do Espírito. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Nos enche mais contigo mesmo. Sim. Dá mais a tua pessoa para nós. Amém. Se acrescenta mais em nós. Amém. Senhor Jesus. Amém. Que nós possamos permanecer no Espírito. Sim. Senhor, por preservar a unidade do Espírito. Amém. Senhor, nós estamos nessa unidade. Nós estamos nessa unanimidade. Louvado seja o Senhor. Amém. O Senhor já está em nós. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, queremos permanecer. Sim. Queremos preservar a unidade. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. O corpo de Cristo é edificado pelo ministério único, que nos aperfeiçoa para crescermos em Cristo a cabeça, em todas as coisas, e para funcionarmos a partir dele, a fim de suprir o corpo para a sua edificação. Vamos ler Efésios capítulo 4. Senhor Jesus. Amém. A partir do versículo 11. E ele E ele mesmo concedeu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelistas e alguns como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Até que todos. Irmãos, o único ministério está nesse único ministério. E esse único ministério é que produz tal homem. Amém. O Senhor concedeu homens dons à igreja, com vistas a aperfeiçoar os santos. Por nós preservarmos e estarmos nesse único ministério, nós estamos sendo aperfeiçoados. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Até que todos nós, irmãos, cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à condição de homem maduro, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Louvado seja o Senhor, Amém. porque isso está acontecendo em nós. Amém. E o versículo 14 diz assim, para que não mais sejamos como meninos, agitados. O menino é muito agitado, corre, né? Levado pelas ondas e levados ao redor por todo o vento de ensinamento, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induz a um sistema de erro. Mas apegando-nos à verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, há pouco tempo atrás,
eu fiz alguns cursos relacionados ao meu trabalho, à empresa, e eu fiquei muito impressionado com a natureza desses cursos e com a maneira como eles são feitos. E uma carga horária muito extensa. Começava 8 da manhã, ou 8h30, 9 horas no máximo, e entrava meia-noite, 1h da manhã. Teve dia que terminou 3 e pouco da manhã. E no outro dia você tinha que estar lá de manhã, naquele horário, tá certo? E o que me impressionou é que as pessoas estavam ali e elas não cansavam. Não cansavam, simplesmente o palestrante estava lá e se deixasse rolava a noite porque estava todo mundo encantado com o falar daquele homem. E elas não precisavam se esforçar para poder beber o que ele estava dando, tá certo? Ele simplesmente usava algumas ferramentas, algumas técnicas que fazia com que as pessoas fossem despertadas na sua alma para querer ouvir. O cara é fenomenal, tá certo? Mas eu fiquei pensando assim, a gente vai para uma conferência, tá certo? E 1h de palestra, 1h de mensagem nos cansa, tá certo? Facilmente a gente fica enfadado, né? Se a mensagem se estende um pouquinho mais, a gente logo se enfada. E aí eu fiquei a questionar por que isso acontece. Aquele homem, ele estava usando um princípio que era as suas habilidades naturais, tá certo? E ele estava ali mexendo com a alma das pessoas, tá certo? E as pessoas estavam ali, respondendo na mesma frequência, tá certo? Irmãos, a nossa comunhão não é nessa esfera, mas ela precisa ter esse mesmo princípio. A nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, mediante o Espírito. Nós que falamos, precisamos estar conectados com a cabeça. E isso exige de nós um cingir. Isso exige de nós um cuidado, uma responsabilidade. Para não falar o que queremos ou o que pensamos. Nós não estamos aqui para falar o que nós achamos, as nossas preferências. Nós estamos aqui para ser substituídos e sermos uma duplicação da mente do Senhor e da boca do Senhor, do coração do Senhor e do seu ser, da sua pessoa. Mas igualmente os santos precisam estar nessa mesma esfera. Amém. O irmão, quando libera essa mensagem, ele faz um rogo baseado numa experiência do irmão Lee, que quando liberou, também anos atrás, no treinamento, ele pede para que os irmãos suguem, tá certo? O Espírito e supra o Espírito para ele, mostrando que há uma reciprocidade, há uma transmissão daqui para aí e daí para cá. Amém. É um só corpo, irmão. É uma só pessoa. Amém. Agindo, Sim. falando, Amém. ouvindo, Sim. sentado, em pé, Sim. mas nós somos um só homem. Amém. Então, realmente, é muito fácil para nós, quando estamos sentados, a gente dá uma relaxada, mas nós precisamos ainda manter os nossos lombos cingidos. Amém. Para que a gente possa estar... eu estou aqui, estou compartilhando uma palavra com o Henrique, eu preciso estar sendo um com ele, porque ele vai... Eu preciso não só ouvir o que ele está falando, mas eu preciso estar interagindo com o espírito dele, para que eu não fale diferente do que ele está falando, tá certo? Embora a gente siga um esboço, mas o espírito pode ser facilmente diferente. Se a gente não tiver um cuidado, eu vou falar uma coisa, ele vai falar outra. Mas
se nós mantivermos essa unidade, se nós preservarmos essa unidade, não haverá 2 falar, não haverá 10 falares, mas haverá uma só boca. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém. O tópico 6. Amém. Efésios 5. Revela que o corpo de Cristo é composto dos filhos da luz, a fim de serem a noiva de Cristo, para a sua satisfação. Aleluia. Aleluia. Irmãos, essa palavra é tão doce. Amém. Os filhos da luz. Amém. Os filhos da luz. Amém. Aleluia. Os filhos da luz resultam na noiva Amém. para o deleite, para a satisfação do noivo. Amém. Irmãos, o que o noivo mais anela Sim. não é pela festa de casamento, não é o bolo, não é os doces, não é os presentes, tá certo? Não são os holofotes. O que o noivo mais anela é a noiva. Amém. O presente do noivo é a noiva. Amém. Aleluia. Amém. Vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 8. Senhor Jesus. Vê de onde nós saímos. Senhor Jesus. Verso 5:8. 5:8. 5:2 primeiro. 5:2. É E e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Versículo 8. Outrora Eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. andai como filhos da luz. Irmãos, outrora eres trevas. Outrora éramos trevas. Nós não estávamos em trevas. Nós éramos as próprias trevas. Hoje, nós não estamos na luz. Nós somos os filhos da luz. Amém. Nós somos a própria luz. Amém. Mateus 5:8 diz: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Hoje nós somos a luz, a fim de iluminar, a fim de resplandecer nessa era de trevas. Portanto, irmãos, nós não somos mais obrigados. Antes nós não tínhamos opção, hoje nós temos. Antes nós não tínhamos escolha, nós éramos trevas, mas hoje nós não temos mais a obrigatoriedade de andar em trevas. Nós hoje podemos escolher andar na luz, Amém. como filhos da luz. Amém. Senhor Jesus. Nós vamos ler a letra B? Amém. Amém. Significa que a igreja, como a reprodução de Deus de uno, é uma árvore de ouro viva, florescendo com a vida de ressurreição, como a luz que brilha, que é o fruto da luz para a plena expressão do Deus triuno. Amém. Irmãos, eu esqueci de ler com vocês a letra A, não foi? Então vamos ler todos juntos. Letra A, B e C. Amém. Antes eram não apenas tenebrosos, mas também eram trevas, porque éramos um com Satanás. Agora somos não apenas filhos da luz, mas a própria luz, Porque somos um com Deus no Senhor. Amém. Significa que a igreja, como a reprodução do Deus triuno, é uma árvore de ouro viva, florescendo com a vida de ressurreição,
Amém. Irmãos, com respeito ao candelabro, a igreja como reprodução do Deus triuno é uma árvore de ouro viva, florescendo com a vida de ressurreição, como a luz que brilha, que é o fruto da luz para a plena expressão do Deus triuno. Então, no candelabro, nós vemos ali a figura do Deus triuno. A natureza do Pai, representada pelo ouro. A forma do candelabro, que foi feito de uma só peça de ouro batida, tá certo? E formada as suas artes, com as suas flores, amêndoas, né? Então, ali você tem o Filho, representado por essa forma do candelabro, e você tem a luz que brilha do candelabro, representando o Espírito. Então, esse candelabro, ele significa, o candelabro significa que a igreja, como a produção do Deus triuno, é essa árvore de ouro. Amém. Irmãos, na igreja tudo é ouro. Amém. Não há madeira, feno e palha. O que há é ouro, prata e pedras preciosas. Quando olhamos para cada um dos santos, nós precisamos ver isso. Nós precisamos ver que cada um dos santos, a constituição deles é, em natureza, é ouro, prata e pedras preciosas. Senhor Jesus, vamos ler Efésios 5, 26 e 27. Senhor Jesus. Amém. Para santificá-la, purificando-a pelo lavar da água na palavra, a fim de apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Amém. Aleluia. Irmãos, as rugas e as manchas, tudo isso diz respeito à velha criação. Amém. Na velha criação, tudo é velho, tudo envelhece, tudo é danificado. Não existe nada perfeito na velha criação. Vocês já viram alguma coisa perfeita? Há um adágio que diz que perfeito só Deus, né? Eu estou procurando o homem dos meus sonhos, né? O meu príncipe encantado, ou a princesa. Fica sempre enganado. Irmãos, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita, não existe filho perfeito, não existe pai perfeito, nem mãe perfeita. Na velha criação, tudo é imperfeito, tudo foi danificado. Nenhum de nós é saudável, irmão. Nenhum de nós é 100% saudável. Todos nós somos doentes. Todos nós fomos acometidos de alguma enfermidade, tanto na esfera física quanto na esfera psicológica. Certo? Então, toda a humanidade está doente. E nós precisamos do elixir da vida. Amém. O Espírito que dá a vida. Amém. Nós precisamos dessa vida de ressurreição. Amém. Operando em nós. Amém. De uma maneira ativa, amém, dinâmica, sim, e viva. Amém. O nosso Deus é um Deus vivo e é um Deus que se move. Amém. O nosso Deus é um Deus dinâmico. Sim. E o povo que conhece o seu Deus, sim, é um povo forte e ativo. Amém. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Amém. 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 Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos ler Efésios capítulo 6 agora. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos ler Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 18.
e nós vamos ler de uma maneira alternada. Irmãs e irmãos. Senhor Jesus. Efésios capítulo 6, versículo 10 até o versículo 18. Vamos começar pelos irmãos. Vamos esperar que todos achem. Faz o seguinte. Os que estão com a versão restauração, lê o versículo. E os que estão com outra versão. Então vamos fazer o seguinte. Os irmãos que estão com a versão restauração, leiam o versículo. Pode ser irmão e irmã. E os outros que não estão com a versão, leiam o versículo seguinte. Amém? Amém. Vai ficar uma leitura só. Vamos ler a partir do versículo 10. Amém. Nós já falamos, irmãos, 6, 10. Durante todo esse momento que nós estamos aqui, nós já falamos muitas coisas já foi falado. Mas agora vamos concluir. Quanto ao mais. Quanto ao mais. Sim. Quanto ao mais. Vamos ler agora os irmãos que estão com a versão. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, E sim contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, Amém. para que possais resistir no dia mau. Amém. E depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Portanto, permaneceis firmes, tendo cingido a vossa cintura com a verdade e vestido a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. Além disso tudo, tenho tomado o escudo da fé, com o qual podereis apagar Todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. por meio Meio de toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluia. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, podem sentar. Senhor Jesus. Irmãos, quando nós falamos da noiva de Cristo, é algo tão singelo, tão belo. Senhor Jesus, nós somos a noiva de Cristo. Amém. E cuja noiva a si mesmo se ataviou, como diz lá em Apocalipse. Essa noiva está preparando as suas vestes nupciais. Lá no Salmo 45, se eu não me engano, diz que essa noiva borda as suas vestes nupciais. E esse bordar das vestes nupciais da noiva são os atos de justiça dos santos. Hoje, a nossa vestimenta, a nossa roupa, o nosso enxoval está sendo preparado. Louvado seja o Senhor. Quando Paulo fala no capítulo 5, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, irmão, nós temos um noivo que anela se casar. E o que cabe e o que falta para acontecer esse casamento é justamente o amadurecimento da noiva, o crescimento da noiva, a preparação da noiva. O Senhor Jesus, Ele é longânimo, Ele não quer que nenhum de nós se perca. Pelo contrário, como diz Pedro, Ele é longânimo, esperando que todos nós cresçamos, amadureçamos. Mas como nós vimos ontem, vai chegar um tempo, irmãos, vai chegar um momento quando o Senhor julgar que existe um número suficiente
de irmãos que já estão prontos, o Senhor voltará. Oh, que nós possamos nos encontrar nesse número. Amém. Que nós possamos estar juntos com aqueles que o Senhor Jesus, quando voltar, arrebatar. Amém. Os mortos, aqueles que já dormiram no Senhor, serão arrebatados. Mas as primícias, aqueles que estão vivos no Senhor, vão ser arrebatados. Amém. E eles vão ao encontro do Senhor nos ares. E a Bíblia diz, e a Bíblia mostra, que é o encontro do noivo nos ares. E nesse encontro haverá esse casamento. E quando o Senhor voltar na sua parousia, nenhum olho verá. O Senhor vem descendo no período dos 3 anos e meio, final do período da grande tribulação. O Senhor vai voltar. E aqueles que foram arrebatados com o Senhor vão estar nesse período, descendo com o Senhor. E nesse período, irmãos, há uma festa de casamento. Oh, Senhor Jesus. Amém. É a maior festa de casamento. 3 anos. E o Senhor com a noiva. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Mas quando essa noiva com o Senhor estiver descendo nas bodas, desfrutando da presença do Senhor, vendo o Senhor, bebendo do Senhor, na presença dEle, quando ela vem descendo, irmãos, ela vem se preparando para uma grande guerra. Ela vem se preparando para uma grande batalha, para jogar Satanás para a terra com todos os seus seguidores. Irmãos, louvado seja o Senhor. Amém. Pelo capítulo 6 de Efésios. Como é rico. Como essa visão é maravilhosa. Como essa revelação é maravilhosa. Como nós ganhamos luz. Louvado seja o Senhor. Pela misericórdia dEle. Amém. Quanto ao mais, irmãos, serem fortalecidos no Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus. A armadura é de Deus. Quem pode vestir a armadura de Deus? O próprio Deus. A armadura é de Deus. Quem veste a armadura de Deus é o corpo de Cristo. Amém. O corpo de Cristo veste a armadura dele mesmo. Os irmãos entendem? Por um lado, em princípio, nós tomamos a armadura na nossa experiência individual. Nós tomamos o capacete da salvação. Nós tomamos o escudo da fé. Nós tomamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós calçamos os pés com a preparação do Evangelho. Mas, na experiência individual, nós fazemos isso. Mas a vestimenta, irmão, não é para um indivíduo. Não é para o irmão Rogério, não é para o irmão Luiz Carlos, não é para o irmão Vital. Não é para irmãos individuais. Não. Essa armadura é para o corpo universal de Amém. Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Porque a armadura, ela tem um manequim, ela tem um tamanho. Ela tem um tamanho que cabe apenas o corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Amém. Irmãos, Davi inventou de vestir a armadura de Saul. ficou pequeno, ficou grande para ele. Ele não podia nem se mexer. Mas essa armadura, ela é para Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Então nós temos a noiva que hoje está se preparando, se ataviando para se encontrar com o Senhor e na volta do Senhor, essa grande batalha. É claro que no nosso dia diário tem muitas batalhas, tem muitas lutas. Nós tomamos essa armadura, como eu já falei, mas nós precisamos perceber que essa armadura ela é para todo o corpo de Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. O ponto A diz assim: a guerra espiritual não é uma questão individual, mas uma questão do corpo. A igreja, como corpo, é um guerreiro coletivo. E somente o guerreiro coletivo pode usar toda a armadura de Deus. B. Toda guerra tem sua origem no conflito entre a vontade de Satanás
e a vontade de Deus. Temos de ter a nossa vontade subjugada e transformada por Cristo, por meio de sofrimentos, a fim de que ela seja submetida ao encabeçamento de Cristo, para escolher a vontade de Deus e ser rica no poder defensivo de Cristo em ressurreição. Irmãos, toda guerra, ela é composta de duas. Há uma luta entre a vontade de Deus e a vontade de Satanás. E nesse meio há a nossa vontade também. A nossa mente precisa ser subjugada pelo Espírito. Se nós colocarmos a nossa mente, como Paulo diz, no Espírito, temos vida e paz. Mas se pendermos para a carne, temos morte. Então, se hoje nós subjugarmos a nossa mente, subjugarmos a nossa vontade, é o que nós precisamos fazer. Ser subjugados pelo Senhor. Porque quando nós não subjugamos a nossa vontade e a nossa mente, nós causamos muitos problemas. Mas quando nós somos subjugados, nós nos voltamos ao Senhor. Amém. E o Senhor tem caminho em nós. Louvado seja o Senhor. Amém. O C, a oração é o meio único, crucial e vital para o qual aplicamos toda a armadura de Deus, tomando todos os itens da armadura de Deus disponíveis para nós. Esse versículo 6, 18, quando Paulo expõe toda a armadura de Deus, ele diz no final, por meio de toda a oração e súplica. Como nós tomamos a armadura de Deus? Por meio de toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, por todo o corpo. Não só a oração por nós, não só pela nossa localidade, não só pela nossa região, não só pelo Brasil, não só pela América do Sul, mas por todo o corpo. Amém. Louvado seja o Senhor, por Amém. todos os Amém. santos. Amém. D. Todos lutamos a batalha espiritual, sendo fortalecidos no Senhor, Deus Filho, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, o Pai, e manuseando a espada do Espírito. Essa é a nossa experiência e desfrute do Deus triunfo, até mesmo na batalha espiritual. Irmãos, isso precisa ser a nossa experiência. Isso não pode ser o papel branco com as letras pretas fora de nós. Isso precisa estar dentro de nós e nós experimentando isso constantemente. Isso precisa ser a minha experiência diária, o meu viver diário. A todo tempo, vivendo desta maneira. Louvado seja o Senhor. Amém. Então, no livro de Efésios, irmãos, nós encontramos o corpo de Cristo. Temos o corpo de Cristo, a igreja, temos o novo homem, temos a obra-prima de Deus, temos a família de Deus, temos a casa de Deus, temos a noiva de Cristo, temos o guerreiro, louvado seja o Senhor. Amém. Tudo isso, irmãos, é o corpo universal de Cristo. Amém. No qual nós estamos incluídos, inseridos dentro de tudo isso. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Amém. Amém.